tarde para você que nos acompanha. Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso Pode Berrar, o podcast da zootecnia. Hoje, aqui comigo, está uma pessoa que é um expoente da zootecnia, caxiense, eu diria. É uma lenda viva aqui no nosso campus. É para mim uma referência no que tange a área de atuação do zootecnista. Essa mulher já fez tudo que vocês podem imaginar fora desse campus e dentro dele também. Ela que é técnica em agronegócio, é formada em zootecnia aqui pelo IFMA, ou seja, é filha da casa, né? E o bom filho a casa torna. Ela tem pós-graduação em higiene e inspeção de produtos de origem animal. Ela é egressa CNA Jovem Edição Nacional, é técnica de campo na cadeia de ovino-caprinocultura, instrutora e mobilizadora do Senar do Maranhão, é colaboradora do Sindicato Rural de Caxias, é presidente da Comissão Municipal de Mulheres do Agro da FAEMA e é CEO da Proagro Agropecuária e Charcutaria Duarte. Senhoras e senhores, Tayane Duarte, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada, boa tarde. Eu fiquei até vermelha, né, com esse tanto de elogio aí que caíram Não, muito mas bem. merece. Eu me sinto muito feliz quando eu retorno aqui para o IFMA, né, porque é a origem, né, foi de onde eu obtive a minha formação, tanto técnica como superior, porque o meu técnico em agronegócio também foi aqui. Então, para mim é muito satisfatório poder contribuir com essa casa de alguma forma. E para nós é uma satisfação muito grande, tá, a gente receber, a gente sabe que tua agenda é corrida, né, muito por conta desse amplo currículo. Tayane é extremamente requisitada, então ela teve que encontrar ali um espacinho na agenda para poder atender a gente, mas eu acho que não existe pessoa melhor para iniciar esse novo momento do nosso podcast. Como vocês perceberam, a gente agora tem um estúdio nosso, com uma televisão, com decoração também, a gente tem microfones muito bons, e a gente tem uma mesa maravilhosa de uma madeira que eu não vou saber especificar qual é, mas está aí com a gente. E hoje a gente espera, né, tratar de alguns assuntos pertinentes à zootecnia, né, aos jovens que estão, eu espero que estejam nos assistindo do curso de graduação, que ainda não tem os seus horizontes de atuação muito claros, né, gente que ainda não sabe direito o que quer fazer, para onde é que vai se situar no mundo, e eu acho que não tem pessoa melhor para falar disso do que a Tayane, que já é bem experienciada nessas áreas assim. E Tayane, como é que foi a experiência para ti como acadêmica de zootecnia aqui no IFMA Campus Caxias? Como é que tu traduz para a gente que está chegando agora essa experiência de alguém que já esteve aqui há mais tempo? Vamos lá. Antes de eu iniciar a responder a tua pergunta, eu quero agradecer, né, gente? Eu nem agradeci ao convite do Pedro, né, que esteve comigo em um curso do Senai e me convidou para participar também, Marília e você, para estar aqui, né, trocando essas experiências. Também, antes de eu responder essa pergunta, eu vou logo avisando. Gente, eu estou preparando um curso, ele vai custar R$ 5.000. Esse curso é de direcionamento de carreira para zootecnistas recém-formados, viu? Para você, Comprem, viu? comprem para vocês. Gente, brincadeiras à parte, viu? Parcela, parcela, Marcela! parcela aí. Bom, a minha experiência em campus, ela foi muito boa, porque eu sou da segunda turma, né, do curso, então ainda tinha, como eu falei para vocês estão ano-luz à frente da gente, a gente nunca que imaginava ter um espaço desse, um momento desse. Eu lembro que teve uma disciplina que a gente até fez um podcast, só que naquela época a gente gravava aqui no episódio no celular, né, não tinha nada disso, a gente fez Rústico, mas bem rústico, e eu ainda lembro que eu nem sabia mexer nas ferramentas direito, mas tinha que fazer por quê? Porque valia nota. Então, lá a gente foi fazer esse podcast improvisado. E aí, quando o Pedro me falou, até falei, né, que eu fiquei muito feliz com a iniciativa, porque é uma forma de vocês estarem trocando experiência e assim até observando nichos que a zootecnia tem. Porque quando a gente está dentro da graduação, a gente fica muito ali no foco da ciência, de passar num concurso, muitas vezes perdido, sem saber para onde ir, vai pegando disciplina e mais disciplina e vai aprendendo várias coisas, mas não aprende a ser zootecnista, porque eu tinha essa indagação no curso, eu sempre falava, meu Deus, eu tô aprendendo a fazer tudo, menos ser zootecnista.
Aí as meninas da minha sala riam, porque eu sempre falava dessa forma. Não por questões do conteúdo, dos professores, longe disso, porque são todos excelentes, mas pelo fato da gente, como estudante, ficar perdido, sem ter esse direcionamento de saber para onde ir. E aí fica aquela inquietação. Aí na minha época eu ainda consegui acessar a empresa júnior, participei da diretoria, como voluntária, porque eu já tinha uma carreira profissional paralela, né, também. Então, eu fui para a empresa júnior justamente para eu poder ter mais oportunidade de campo, verificar outras áreas além da sala, né, além de estar aqui dentro. E aí teve também as experiências com eventos, né, viagens técnicas, porém a gente teve a pandemia. E aí acabou que limitando muito a gente. Quando a gente chegou nas disciplinas práticas, foi bem no período da pandemia. Então, como é que se faz um estágio, dentro de uma propriedade? Como é que faz uma visita técnica? Quebra as pernas, Quebra as pernas. E justamente falando disso de quebrar pernas, a gente pode entrar em outro assunto que me interessa bastante ouvir de você, que é a questão de desafios também. Porque a gente olha para você como uma pessoa, que prosperou bastante, mas a gente sabe que por trás dessa prosperidade tiveram obstáculos, claro, nem ainda tem até hoje. E você pode falar pra gente, Taiane, um pouco mais desses obstáculos que você encontrou por ser uma zootecnista? A gente sabe que hoje em dia a gente tá caminhando, o mundo tá um pouquinho mais progressista, mas a gente tem alguns tabus ainda para quebrar. E sendo uma zootecnista mulher, com o destaque que você tem, tiveram desafios por ser mulher e por ser uma zootecnista? Tiver e tem. Não somente por ser mulher. Antes de eu contar os desafios, por ser mulher e do início da carreira, eu vou contar os de hoje. Porque todo dia tem perrengue, gente. Do nada, carro quebrou, celular deu pane numa propriedade, anos-luz de aldeias altas, eu estava dentro do mato, e o celular comercial. Olha só, que eu tenho que eh, resolver o mundo inteiro com ele. E aí, do nada, esse celular pifou e sem poder sair de lá, porque eu estava executando um serviço de 4 dias dentro da comunidade. Então, tudo isso é desafio. Para eu chegar aqui, eu peguei carona numa moto, faz tempo que eu não andava de moto. Aí o aluno até disse assim: professora, a senhora vai ter coragem? O meu filho, eu fazia isso no início. Aí, quando eu falei meu filho, eu disse: meu Deus, estou idosa, estou começando a ficar idosa mesmo. Mas, fora esses desafios, gente, que pra mim, na verdade, isso é o hobby, né? Porque eu amo o que eu faço, então acaba se tornando divertido. Tô aqui cheia de poeira, mas tô feliz. O cabelo tá só a brenha, mas a gente fica feliz, é o que move, né? E como mulher, a gente sempre tem esses obstáculos. A gente chega na propriedade, a gente é julgada, não somente por ser mulher, até questão de porte físico mesmo. Eu já tive essa questão da gordofobia, os caras achar que eu não conseguiria executar determinado serviço por conta do peso, sendo que, como eu falei para eles, eu tinha mais preparo físico até do que eles, né? E quando eu fui, estavam tudo cheio da manguaça, tudo lá morrendo também. Eu digo, gente, não é o fato de ser mulher, não é a questão do porte físico, é a questão de você gostar do que você faz, de você se preparar, ir lá e arrasar. E arrasar. E aí adquirir a maquiagem do agro, né, que é a Sim, poeira. a Tanto pra poeira. pra mulher, a maquiagem do agro é a poeira. Uma pessoa das agrárias que não se suja de poeira, tá Não fazendo é alguma das coisa agalhas, errada. tá? Tá em Alguma algum coisa lugar, errada tem tá alguma fazendo. coisa que não dá certo. Quando eu vejo a as blogueiras, né, do agro, tudo bonita, A alinhada, unha as bem fotos feita. impecável. A unha, gente, a minha unha tá assim, é um milagre, viu? Aí a unha toda alinhada, eu digo, meu Deus, que hora que essa mulher trabalha? Ou ela só vive da mídia? Porque eu não consigo andar assim. Tinha vontade, mas não consigo. Vende a imagem, mas aí vai ver se Sim, vende o serviço também. pois Não é. acontece. Para quem vende o serviço, a coisa é um pouco mais difícil. A pessoa tem muito tempo, trabalhando e pouquíssimo tempo para postar que tá trabalhando, para mostrar serviço. O que é uma coisa que às vezes prejudica a gente, né, Sim. Tayane? Hoje em dia a gente está numa era que tudo é muito digital, tudo precisa ser mostrado e hoje em dia é contratado quem se destaca.
E a internet ela tá aí para isso, para dar destaque a algumas pessoas, né. A gente vê que é importante, só que assim, a gente que tá aqui, a gente sabe que não é tão fácil assim. Não é só pegar um celular e começar a filmar, e você vai conseguir filmar todo o seu cotidiano. Uma pessoa que se diz das agrárias, vou tecer uma crítica aqui, tá, vou ser um pouco polêmico, mas para mim uma pessoa que se diz das agrárias e que ela tem muito tempo de sobra para estar postando tudo que faz, significa que ela passa pouquíssimo tempo trabalhando. O que não é o que a gente espera ver de um zootecnista. A gente quer o zootecnista ocupado, a gente quer o zootecnista trabalhando, acordando 4 horas da manhã, indo dormir às 8, né. Às 8 não, cara. Tá, eu Às vezes mais cedo, né. não, Ou mais tarde, sim. meia-noite. Ou às vezes não dorme, ou às vezes simplesmente não dorme. Gente, eu também sou polêmica igual ele. Eu fico me questionando como é que o pessoal consegue gerar tanto conteúdo, sendo que está executando determinadas atividades. Eu senti esse peso da questão da mídia, da internet, de ter que alimentar redes sociais, gerar conteúdo. Porque N vezes eu chegava em determinado lugar e tinha pessoas que faziam muito menos do que eu, e que as pessoas falavam: ah, mas é porque fulano posta. Ah, mas é porque ciclano faz conteúdo. Aí uma vez eu até dentro da empresa, né, lá na polêmica, eu falei, ou eu trabalho ou eu faço conteúdo. Vocês decidem, as duas coisas fica difícil. E eu tô tentando ainda nesse mundo, né? Eu tento ao máximo mostrar minha rotina, o mais fiel possível, para os porque tem muito aluno que me acompanha, então eu vejo que, de certa forma, eu estou influenciando essas pessoas ou até mesmo dando ibope para eles estarem rindo da minha cara, né. Ou um ou outro deixando lá. Ou para achar bom o conteúdo ou para rir, mas estão lá. Então eu acabo tentando ao máximo estar mostrando minha rotina. Ainda não consigo fazer muito vídeo e tal, porque, como eu falei, eu estou me familiarizando ainda com essa área, mas é uma área que eu pretendo avançar mais, gerar mais conteúdo, até porque eu vejo que essas pessoas que estão lá, elas acabam interagindo muito quando tem um conteúdo que é voltado para a zootecnia, que é algo que eles não têm no cotidiano. Sim. Então eu vejo que acaba sendo benéfico. Exatamente. E é muito benéfico, porque se a gente para pensar, isso eu falo por experiência própria. Pra minha família, para algumas pessoas, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que eu estou fazendo aqui em Caxias, porque se eu falo: "Ah, eu curso zootecnia", isso não explica muita coisa, sabe. Se eu disser, por exemplo, estou fazendo medicina veterinária, a pessoa já associa o que que um médico veterinário faz. Estou cursando agronomia, a pessoa associa logo no imaginário o que que um agrônomo faz. Agora o que que um zootecnista faz? Aí a gente tem que gasta ali uns 10, 15 minutinhos explicando, a gente fala das áreas de atuação, das possibilidades, né, que zootecnia não é só inseminação artificial, vou usar esse termo para não ter que usar um outro termo que a gente é mais comum que a gente ouça, tá, manter o profissionalismo aqui, mas, a gente precisa é preciso que se tenha essa exposição do jovem para aquilo ali. Porque quantos zootecnistas não estão lá fora sem um diploma, por exemplo, que é gente que tem muita habilidade no campo, tem muita aptidão para o campo, mas desconhece que existem instituições, existe um curso de nível superior que pode garantir para ele um diploma, um emprego em uma fazenda renomada, por exemplo, né, para ele trabalhar de fato com o meio de cultura que ele gosta. Então é importante que tenha essa exposição nas mídias e que a zootecnia ela gere esse engajamento, que ela tenha essa visibilidade, porque senão vira um curso periférico. E a gente entende que a zootecnia ela está longe de ser um curso periférico, é um curso extremamente importante. O Brasil sendo um país, né, que produz muito, é importante que tenham esses profissionais dentro dessa produção, né. Sim, esse tópico ele é bastante interessante, porque eu me recordo, né, que quando eu fazia zootecnia, a minha mãe ela não sabia o que era zootecnia. E as amigas dela perguntavam: "Tua filha tá fazendo qual graduação?" Ela: "É uma coisa lá que mexe com Tá mexendo com animal." bicho. Mexe com animal. Isso aí. Aí quando eu me formei, que eu fui para ministrar o curso de charcutaria, ela olhou para minha cara e disse assim: "Você estudou 7 anos", porque eu tinha feito técnico também, "para fazer linguiça?"
Aí eu: "Mãe, calma, vai dar dinheiro, então eu tô fazendo". Eu super mas é mais fácil, só tem que fazer a linguiça. Eu digo: "Não, amiga, não, pra eu fazer a linguiça eu precisei estudar 7 anos, viu, não é só ir lá e fazer". E assim, é válido também para o pessoal que gosta e, eu sempre brinco que hoje está na moda a questão da vaquejada. "Ah, mas o que é que tem a ver a vaquejada com a zootecnia?". Gente, tem tudo a ver. A questão é que muitas vezes a pessoa ela tá ali pensando só na nutrição, que sim, é de suma importância, pensando só na inseminação artificial, também de suma importância, mas tem outros nichos. Eu costumo dizer que hoje, se a gente for analisar o mercado, tem muito mais zootecnistas consolidados e com renome do que o médico veterinário. Desculpa aí, meus amigos da veterinária, mas também sou polêmica. Se eu for, pelo menos nas rodas em que eu ando, nos eventos em que eu participo, que é voltado para a área de agrárias, eu vejo muito mais zootecnistas em destaque. Não sei também se é porque eu estou naquele mundinho ali, talvez, mas dificilmente eu estou vendo aí a participação dos meus amigos veterinários em determinados eventos que são voltados para a produção animal. Exatamente. E aí, Tayane, a gente já pega um gancho aqui para um outro assunto muito importante, que é o creio eu que é o tema central aqui da nossa conversa de hoje, que é um dos assuntos que foi levantados, né, para a gente trabalhar, que você falou da charcutaria, né, do fazer linguiça, a gente entra numa coisa que eu estava até conversando com os meninos aqui antes da gente começar a gravar, que é justamente essa questão dos produtos de origem animal. Porque a gente não, quem está lá fora não imagina que a gente está nessa área também. Eles não, dificilmente associam o zootecnista como o profissional por trás da produção, né, desses produtos de origem animal, né. Imagina um açougueiro, imagina algum outro tipo de profissional, mas não imagina o zootecnista, né. E você como zootecnista, como que se deu essa entrada nesse universo, né, dos produtos de origem animal? Bom, eu meio que caí de paraquedas, mas um paraquedas em que eu já sabia o meu propósito de vida. Como tem lá no meu currículo, eu participei de um programa chamado CNA Jovem. Nesse programa, eu consegui identificar o meu propósito. A gente fez várias imersões, vários cursos, e lá eu sempre, eles pediam para eu poder estar elencando coisas que eu faria o resto da minha vida e que iria me dar prazer. E isso estava muito associado ao que eu fazia e gostava no momento. E o que que eu gostava? Eu gostava muito de cozinhar, viajar. Eu tinha muita vontade de viajar, conhecer o Maranhão de cidadezinha em cidadezinha. Hoje eu até brinco, cuidado com o que você pede para Deus, viu? Hoje o que mais faz é viajar, né? É. Então eu tinha, já esse propósito, essa vontade. E aí quando apareceu a oportunidade de trabalhar como marcenaria, foi justamente, num momento em que eu estava com aquela sede de vontade de fazer algo que eu dissesse assim: "Poxa, eu sou boa nisso, isso aqui me dá prazer". Eu já era técnica de campo, já atuava na cadeia de ovino e caprino, era algo que eu gostava, e eu já tinha um respaldo dentro da ATEG, graças a Deus, como uma das profissionais da cadeia que vinha se destacando tanto na produção como na questão sanitária. Mas eu ainda tinha aquela ânsia, né, eu queria ser: "Ah, a Tayane, a zootecnista, ela é fera nisso aqui". E aí me apareceu a oportunidade de trabalhar com a charcutaria. Na empresa que eu trabalho, eles estavam precisando de um profissional que atuasse nessa área, porque o profissional que atuava anteriormente era um médico veterinário, e só que ele já tinha falecido e a grade estava defasada há 10 anos. Então, tinha 10 anos que esse curso não funcionava. E aí eles perguntaram, né, se eu toparia o desafio. Eu falei que sim, ele até, da onde eu lembro, o seu Carlos falou assim: "Minha filha", mas ele fez que nem minha mãe: "Minha filha, mas tu estudou esse tempo todinho para esse sujar mão de carvão?". Seu Carlos, a aula do Senar, ela é top das top. Então, se tá pagando, eu sujo a mão de carvão, faço até isso. Falei desse jeito, bem descontraído. E aí eu peguei o desafio, só que eu não imaginava que ia ser tão difícil. Por quê?
Quando eu fui buscar informações sobre a área, gente, não tinha uma referência no Maranhão. Não tinha um profissional no Maranhão que era formado ou em zootecnia ou em veterinária que trabalhasse nesse ramo. E aí eu fiquei: "Agora o que que eu faço?". Só que eu sou muito privilegiada, gente, Deus é muito bom comigo. Eu não sei nem explicar como é que ele desenha a minha vida, né. E aí nisso eu tive a oportunidade de conhecer a Cleia Ayola, que é aqui de Timon, e ela trabalhava cortes comerciais de bovino. E ela pegou e disse: "Sayane, eu vou trazer uma moça chamada Thalita Machado, que ela é expert na charcutaria. E ela vai vir para um evento lá na minha casa, e aí se você quiser participar", eu não quero, eu estarei lá. Tô dentro. Tô dentro. Fui, levei até uma amiga comigo, e aí fiz essa imersão, conversei com a Thalita. Por coincidência, ela era instrutora do Senar Goiás, nessa área, e ela disse: "Tayane, pode deixar, só depende de ti agora". Aí fui conversando com Tabata, ela foi minha mentora. Sou muito grata a ela e à Cléia por ter me apresentado ela, né. E aí eu fiz o curso com ela, depois eu fiz outro curso com outra profissional também em excelência e voltei para praticar, porque não é só ir lá e fazer o curso, você tem que praticar. E nesse intervalo de eu ter aceitado o desafio, para eu começar a ministrar o curso, foi 1 ano, gente, me capacitando. Eu ia lá, fazia os produtos, não dava certo, minha família não aguentava mais, comer, dizia que: "Meu Deus, já é a feijoada dessa menina de novo, não aguento mais". Hoje em dia estão lá zangadas, essa semana mesmo teve churrasco da família, eu não fiz linguiça, eu não participei, porque quando eu estava disponível ninguém queria. Agora não tem mais, sempre em falta. Então, era uma loucura, né? Porque eu sempre dizia, eu só ministro esse curso no dia que esse produto ficar igual o da minha referência. E aí fui testando, até que deu certo. Depois que deu certo, aí pronto. Aí fui ministrar o primeiro curso. Aí no primeiro curso, não, hoje eu lembro, foi em Matarrona, a cidade. E eu cheguei lá, eu sempre peço um histórico, né, dos alunos que vão participar para poder estar direcionando o curso. E aí me falaram: "Não, vai ter uma produtora que ela já produz e produz salame, e ela é do sul, ela é gaúcha". Aí eu fiquei: desculpa a gente falar. À vontade. Eu fiquei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". A mulher é gaúcha, ela produz salame desde quando ela se conhece por gente, produz linguiça, tudo. Poxa, primeiro curso. E aí eu fiquei: "Segura na mão de Deus e vai". Fui. Lá eu dizia que ela era expert. Nunca que eu abri minha boca para dizer que era o primeiro curso. Aí chegava à noite, isso aqui há muito tempo, isso aqui é chegava à noite no hotel, ia comigo, estudava, estudava, e chorava, e estudava, apreensiva. E chegava no outro dia, aula e prática. Bora, gente, aqui tem que aprender a fazer fazendo, bora, embora. E ia pro hotel, chorava e estudava. Sei que foram 4 dias, gente, que meu coração chega só a ver assim. Quando foi no último dia que essa mulher foi falar desse curso, aí eu disse: "Eu?". Eu até falei assim: "Eu?". Ela: "Essa instrutora é excelente, eu fazia esses produtos e eu não tinha, experiência teórica nenhuma, por isso que meu salário me dava errado, porque eu fazia ela de outro jeito, olha o jeito que ela me ensinou". Gente, eu fiquei tão assim, foi como se tirasse um peso das minhas costas, porque eu fui testada com uma pessoa que já era da área, já tinha experiência, porque a gente sabe que quando se fala em charcutaria, são pessoas que vêm do sul, é uma cultura do sul. Então ela nasceu naquela cultura. Então, para ter uma pessoa melhor para validar a minha ação, né?
E eu sei que, gente, eu saí de lá, de Matarroma, que eu vinha a estrada todinha cantando. Eu nem lembrava que eu tinha passado noitezinho lá, né, preocupada, chorando e chorando. Mas no caminho era sorriso de orelha Orelha a orelha. Eu vim a viagem todinha cantando, ainda hoje eu lembro. Eu nunca vou esquecer, porque foi o primeiro curso, né, a gente nunca esquece. Isso é o tipo de experiência que molda o profissional, né, Taiane? A Sim. gente sai mais fortalecido disso aí, porque a gente pensa que o desafio grande, ele tá só aqui dentro da instituição. E não, gente, tá? Para quem vai sair agora e para quem tá entrando agora também, vocês se preparem, porque é disso aqui pra lá, entendeu? É de noites chorando, entendeu? Pra noites sem dormir, enquanto chora. Então é esse Eu tipo. choro e estudo. Exatamente. Não, gente, pelo amor de Deus, não vão ficar só chorando, porque não vai resolver. Tem que chorar, dar uma pausa e estudar. Chora, dá uma risadinha, depois volta a chorar de novo, depois para pra tomar um banho, depois chora, ou se quiser chorar enquanto toma banho, fica à vontade. Porque é isso, né, Tayane? O sistema é bruto, né? O agro é isso aí. Exato. E outra coisa, gente, a gente nunca tá preparado. Ó, só para vocês verem como minha vida é loucura. Semana passada, o pessoal do Sebrae eles me convidaram para fazer uma palestra e eu fiquei, o pessoal do Sebrae me convidaram. Eu ainda fico assim, gente, não adianta. Acho que agora eu vou ficar caduca e quando me convidarem para algo novo eu vou falar, eu? Sempre vai ser assim. E aí foi um outro desafio, foi outra noite acordada, me Chorando. preparando, estudando e me questionando, será que eu vou dar conta? E fui lá e foi show. Então é isso. A gente sempre vai ter insegurança, mas se a gente pegar, se preparar, estudar e chegar lá, arrasa, entendeu? É só aquele medo, aquele frio, aquela insegurança, ela sempre vai ter. Não é porque você seja despreparado, não é porque você não esteja pronto, é porque já é do ser humano passar por esse sentimento sempre que tiver algo novo, porque é um desafio, querendo ou não. Exatamente. E Tayane, a gente fala assim, porque a gente teve uma experiência contigo recentemente, né? Eu resgato essa experiência aqui, que ano passado, ali no mês de julho, mais ou menos, se eu não me engano, a gente teve aqui no IFMA Campus Caxias, pelo Senar, na disciplina de TPOA. TPOA, como a gente chama a tecnologia de produtos de origem animal, com a professora Joyce, maravilhosa Joyce. E aí a gente teve o curso do Senar, né, de embutidos e defumados, que foi a Tayane que ministrou pra gente, trouxe toda a sua bagagem de experiência nessa área e nos ensinou a ser um pouquinho mais próximo do que o que ela é hoje. Pelo menos a parte, né, de sujar a mão de carvão, a gente conseguiu, chegava em casa cheirando a fumaça, mas conseguiu, mas sem dúvidas foi uma experiência maravilhosa. Foram 3 dias, né, 3, 4 dias que a gente ficou fazendo ali os nossos produtos, né, a gente fez linguiça do tipo calabresa, linguiça do tipo toscana, a gente fez frango, a gente fez peixe, a gente fez salame, a gente fez diferentes cortes da carne bovina, tudo isso com instrução da Tayane. E assim, isso é o tipo de experiência que abre uma porta nova, Sim. né? Porque assim, como eu falei, tem muita gente que hoje está no curso, mas tem uma visão muito introspectiva do curso ainda, que está ali sétimo, oitavo período, não sabe com o que quer trabalhar. Você pergunta, rapaz, tu quer fazer o quê quando sai daqui? Não sei. Eu vou decidir ainda. E eu não tenho dúvidas que aquele curso ali, abriu portas para muitas pessoas ali. Foi uma lâmpada que se acendeu de uma experiência a mais. Tipo: "Olha, tem isso aqui para fazer. Vou fazer isso aqui. Gostei disso aqui. Tem isso eu como zootecnista posso atuar nisso aqui". E aí eu te pergunto, Tayane, hoje como é que tá o cenário do zootecnista, né, os que saíram recentemente, os que vão sair, o que que dá para esperar, né, como um zootecnista recém-formado, desse universo dos produtos de origem animal? Eu sempre gosto muito desse tema, né? Porque quando eu fiz a disciplina de TPOA com a professora Joyce, a gente teve essa introdução, né? Mas como era dentro da instituição, não era algo bem aprofundado. Mas a gente teve a experiência e eu me recordo que nessa disciplina eu sempre ainda estava nesse questionamento, estou aprendendo tudo menos ser zootecnista. Eu lembro que eu até falei, eu disse, se nada der certo, eu vou fazer hambúrguer para vender, né? E acabei fazendo também. Mas
esse não somente esse nicho da transformação de produtos de origem animal, mas vários outros nichos estão abertos. O que falta é o aluno, o recém-formado, ter essa abertura de visão. Por isso que eu brinco que eu vou montar esse curso de direcionamento de carreira, porque muitas vezes a pessoa ela fica ali habitolada, em uma área que muitas vezes ela já está cheia de profissionais em excelência, não que a gente não precise buscar essa concorrência, essa briga, mas existe muitos outros nichos que estão precisando de pessoas. Então, enquanto tem uma manada de pessoas se especializando em algo que já tem em excesso, tem áreas que estão ali abertas. Essa área mesmo é uma área que as pessoas não se interessam muito, eu não entendo porque hoje o zootecnista ele pode atuar como responsável técnico de uma agroindústria, ele pode atuar dentro dessa área da charcutaria, ele pode empreender, existem editais de concursos que são voltados para essa área, o zootecnista pode estar participando, só que os zootecnistas eles ficam muito fechado, é tão tal que a maioria do pessoal que atua nessa área é da medicina veterinária, que também são poucos, muito poucos. Se a gente for ver aqui no nosso estado mesmo, que atua junto comigo só tem a Sandra Gasparini de Chapadinha e ela também é zootecnista. Médico veterinário mesmo nessa área não tem. Aqui do lado do Piauí, tem o Aloísio, que ele trabalha com cortes comerciais de ovino e ele não é zootecnista. Ele é advogado e fez um curso técnico em agronegócio e está no ramo. Então, são áreas que dá para se atuar, só que os profissionais acabam que não tendo essa visão de É mercado. escasso, né. É escasso. Tu acha que tem um risco, assim, Tayane, de disso aí desse quadro piorar, ou tu enxerga que a tendência é que Não, melhore? eu acredito que melhore, Karen, porque assim, se uma coisa ela não é vista, ela não é lembrada, as pessoas não sabem. Como eu falei, dentro do Senac, que é onde eu consigo rodar em Maranhão toda atuando, não tinha instrutor nessa área há 10 anos, então era um curso que não tinha visibilidade. A partir do momento que eu fui a primeira instrutora a atuar, depois que a Sandra veio pro reforço, né? E a partir do momento que eu comecei a atuar, que começou a ter a divulgação das ações, o pessoal viram o que era, viram a importância, começou a aumentar a demanda. Hoje eu não estou conseguindo executar as demandas, porque eu também tenho outras agendas. E aí acaba que a gente requer de profissional na área, por exemplo, sei lá, se tiver alguns zootecnistas aí que queiram se credenciar para fazer linguiça, tá lá, entendeu? Só que aí vai muito do profissional querer ir para esse ramo. Porque, como eu falei para vocês, quando eu aceitei o desafio, eu passei um ano me capacitando. Um ano me reaproximando do meu propósito, que era cozinhar, viajar, ou seja, eu fui me apaixonar novamente pelo que eu queria fazer o resto da minha vida de maneira feliz. Então tem que ter esse amor, e não é somente nessa área, qualquer área que você decida ser bom. E eu sempre dou um conselho, gente, a gente não consegue ser bom em tudo. Não dá. Você tem que escolher algo para dizer: olha, eu vou ser bom nisso aqui. Eu vou dar o meu melhor para isso aqui. Hoje eu já estou no momento de dilema, já estou tendo que pensar na minha carreira em renúncias, eu já vou ter que abrir mão de determinadas coisas que eu faço, porque eu não estou conseguindo, de fato, viver o meu propósito ali como eu queria. Hoje em dia chega a demanda de curso para mim, eu não posso atender, porque eu tenho outras coisas. E o meu propósito é isso aqui, é ir lá ministrar um curso de embutidos, um curso de cortes comerciais. Então eu já estou nesse momento que eu já estou nessa transição de recusar muita coisa, para poder viver o que de fato eu quero que seja o meu legado. O que te faz feliz de verdade, né, Faz feliz, Tayane? né? Porque assim, a gente é ensinado desde pequeno, infelizmente algumas pessoas são, que tem que buscar o que paga mais. Sim. Você tem que buscar o que paga Uhum. mais. Não importa se aquilo ali vai esgotar
a sua saúde mental, vai esgotar a sua sanidade, mas se estiver enchendo teu bolso de dinheiro, beleza. E não é sempre assim, nem todas as pessoas se identificam com esse tipo de visão, né. E nem toda pessoa é feliz e nem toda pessoa consegue ser um excelente profissional quando é por dinheiro. Eu falo isso para vocês porque eu rodo muito e eu vejo profissionais que estão ali só pelo dinheiro e eu sinto o cheiro de longe. Eu vejo que a pessoa, ela não se dedica, ela não faz aquilo ali com zelo, ela não consegue muitas vezes nem transmitir o que ela foi lá fazer, pelo fato dela estar ali simplesmente para o dinheiro cair na conta. E não é assim. Se você não amar o que você faz, não faça, porque primeiro você não vai aguentar o pique. Porque as pessoas pensam que eu tenho dinheiro, até eu brinco, gente, eu não tenho dinheiro, eu faço é por amor. Não, brincadeira, o dinheiro cai na conta, mas também não é assim. Mas o bicho tá pingando, vou fazer, Não, vou recusar, vou ai, recusar. eu vou trabalhar de graça, né? É isso aí. Mas tem muita coisa que eu faço hoje que se fosse somente pelo dinheiro eu não faria e que não paga o que talvez eu mereceria ser paga, por exemplo. Mas eu faço por quê? Porque eu amo, porque eu gosto. E esse é o fator determinante para quem vai continuar, por exemplo, quem está entrando no curso de tecnia, o que vai determinar se ele vai sair como um zootecnista daqui é essa questão do amor Essa pela questão do amor. profissão. Porque ou você já entra amando ou você aprende a amar. Se você não se você teve 5 anos de curso, você não aprendeu a amar a zootecnia, desculpe, você não vai ser zootecnista. Você pode fazer um curso ali de alguma coisa, mas você não vai ser um zootecnista, entendeu? Você pode procurar fazer outra coisa da sua vida que vai lhe completar, mas zootecnista você não vai ser, porque você tem que amar essa profissão. E assim, Tayane, Senar, como é que deu essa tua, tipo, como é que o teu santo bateu com o do Senar? Tipo, como é que você se encontrou no Senar? Tipo, hoje eu sou a Tayane do Senar. Não foi eu que me encontrei no Senai, foi o Senai que me Foi eu, né? encontrou. Ó, a minha história com o Senai, ela é desde 2011. Eu fazia ADM e eu ia administrar não sei o quê, porque na empresa minha família tinha, mas era o curso da moda. E eu dizia, eu vou ser administradora. Só que peguei, aí consegui a oportunidade de secretária do Sindicato dos Produtores Rurais de Caxias, onde eu estou até hoje, gente. E aí lá eu conheci o Senar. Eu fui como secretária e aí eu comecei a organizar esses cursos que hoje eu ministro também, né? Eu solicitava demanda para os alunos ir participar do curso e eu sou de família assentada na reforma agrária do INCRA, mas eu vivia na zona urbana. Então, eu tenho aquele pé na roça, mas eu não vou aqui mentir para vocês que eu trabalhava na roça, pegando a lide e tal, que não era. Eu era urbana. E lá eu conheci o Senar, no sindicato, organizando esses cursos. E aí o pessoal ia para fazer o curso e faltava alunos, como sempre, né? E sobrava vaga. Aí eu, já tô aqui mesmo. Simbora. Me inscrevia e ia fazer o curso. Aí lá eu fiz curso de educação ambiental, agricultura, avicultura, piscicultura. Gente, eu acho que isso está sendo a quase todos. E nisso eu ainda não era da área. E aí eu fazendo esses cursos, eu comecei a admirar os instrutores. E eu ficava, poxa, esse cara é muito bom. E olha como é que ele fala, como é fácil, o aluno tá aprendendo. Porque a maioria do nosso público, esse pessoal da zona rural, que tem pouco conhecimento, e aí acabava que eles não queriam fazer os cursos pensando que não iam conseguir absorver o conteúdo. E aí, como o Senai sempre foi muito prático, os alunos acabavam que aprendendo e gostando. E aí eu fui me apaixonando por aquilo ali. E eu disse, poxa, eu quero ser instrutora de Senai. Eu peguei e disse assim, então eu vou estudar para ser instrutora de Senai. Como é que faz? Fui perguntando pro pessoal. Nisso eu estava lançando a mobilização. E aí, quando eu falei para os superiores lá que eu queria ser instrutora de Senai, todo mundo ficou feliz. Não, então vai fazer um curso na área. Aí fui procurar o curso, na época o Senai ainda não tinha curso técnico, e aí eu achei o curso técnico em agronegócio aqui no IFMA. Subsequente, fui fazer o curso técnico a princípio. E aí, recém abriu a primeira turma de zootecnia.
Não, eu passei para a primeira turma. Só que aí o que que aconteceu? Como eu trabalhava e eu já me mantia, eu fiquei com receio de ingressar no curso e perder o emprego. E aí eu acabei que não fui. E aí quando o meu chefe, que é o seu Bené, presidente sindicato dos produtores, né, que foi outro anjo na minha vida, quando ele soube da história, ele pegou e falou para mim que eu tinha como obrigação passar para a segunda turma, porque se eu não passasse eu ia ser demitida. Aí o jogo virou. E aí nisso eu passei para a segunda turma. E eu sempre, por isso que eu falo que Deus ele organiza tudo de uma forma assim muito especial na minha vida, porque a primeira turma, o horário era matutino e o sindicato, o movimento dos produtores lá dentro é pela manhã. Então, se eu tivesse ingressado, eu teria saído do sindicato porque eu não ia conseguir conciliar ou eu tinha largado o curso, porque eu queria na época o dinheiro. E quando foi a segunda turma, foi vespertino. Eu continuei no sindicato pela manhã, atendendo os produtores, organizando tudo que eu já faço até hoje, e fui estudar à tarde, fazer o curso. Então foi o momento certo, não era para eu ser da primeira turma, mas sim da segunda. As engrenagens giraram e foi Giraram tudo ao teu favor, tudo a a teu meu favor. favor. E Tayane, quais que tu consideram que foram, assim, os pontos altos da tua carreira, tanto no Senar quanto nas outras áreas de atuação que você foi? O que que você considera hoje como isso aqui foi um ponto alto, foi o que me fez perceber que eu tô no caminho certo? E principalmente associando isso, à visão do zootecnista, tipo, se eu não tivesse feito o curso de zootecnia, eu não teria passado por isso aqui. Quais que tu considera que foram esses pontos altos? São vários, mas eu ainda não me considero top não, viu? Não acha que tá. Não. Eu ainda, quando me convidam, eu ainda pergunto, é eu? Vocês têm... Eu até pergunto para meus amigos, vocês têm certeza que esse convite é para mim? Entendeu? Eu ainda tenho ainda isso, porque eu não acho que eu esteja top ainda. Ainda tem muita coisa ainda para trazer para vocês aí. E para mim também, né? Mas eu tive muito ponto alto quando um ano antes de eu me formar, eu já estava na assistência técnica e gerencial do Senar. E foi porque eu já atuava no Senar? Não. Eu mandei meu currículo para o Senar através de outra pessoa. Quando eu cheguei lá para fazer o curso de metodologia para técnico de campo, todo mundo perguntou: o que que você está fazendo aqui? Porque ninguém sabia. E o medo de todo mundo era que eu largasse o administrativo, que eu largasse o sindicato. Que se eu largo o sindicato, as ações do Senar dentro do município ia ficar descoberto, nem ia ter aquela pessoa para articular. E aí eu peguei e deixei claro para ele, gente, calma, eu tenho a minha dívida com o Senar, com o sindicato, eu nunca vou largar isso aqui, sempre vai ser algo que vai estar comigo para onde eu for. E aí eu fui lá, não foi nem indicação, mandaram meu currículo dentro dos outros, fiz o curso, todo mundo me tratou por igual, não era porque eu já era do Senai em outras áreas que eu tive privilégio, não. Fui de igual para igual, graças a Deus. Como eu passei com muito curso do Senai, eu já tinha muita vivência de campo. A gente teve um pouco de déficit aqui por conta da pandemia, mas em contrapartida eu tinha um Senai na minha vida paralelo. E nisso eu tinha experiência de campo, eu já ia para a propriedade, eu tinha levar os alunos para fazer curso, esses cursos específicos que o Senai tem. Então eu acabei vivenciando muita coisa. Quando eu cheguei lá para competir por uma vaga, eu já fui pronta. E não foi pronta de indicação, mas pronta mesmo como profissional. Eu me moldei para isso. E eu vejo esse ponto como um ponto muito forte na minha carreira, porque eu fui escondida, como eu brinco, né? Não deixei que ninguém soubesse, porque eu não queria ir por indicação, sempre foi algo muito pessoal meu. E quando eu fui para a instrutoria, insistiram muito, muito para eu ser instrutora de ovinos e caprinos. Na área de ovino e caprinos, né? Instrutora para falar sobre nutrição, manejo sanitário, porque eu já vivenciava isso na TEG, eu já tinha essa experiência. Só que eu dizia que não era aquilo ali ainda, que eu queria algo que eu chegasse lá e dissesse, poxa, essa mulher é boa nisso. Apesar que as pessoas diziam que eu era boa na outra área também, né? Só que eu sempre tenho muito. Não é que não seja uma aceitação, eu sei do meu potencial, mas eu ainda acho que
Eu que vim lá de baixo, sou isso aqui mesmo. A gente sempre fica, né, com essa dúvida, né. E aí quando eu fui para a editoria, também para mim foi um bom toque, porque eu também fui pelas minhas pernas, não foi ninguém que foi lá e disse assim: "Joga ela aí", não. Eu fui e me preparei. É tão tal que eu pedi 1 ano para eu estar pronta, não é só chegar lá e fazer. Hum. E um ponto para mim que foi muito, muito, muito top, que é até algo simples, mas foi Zomap, Chapadinha. Estivemos lá, a gente te viu lá, a gente sabe como é que foi lá. Eu fiquei assim: "Poxa, então para o pessoal de van". Aí quando eu cheguei, gente, eu sou muito sem noção. Quando eu cheguei no ficamos no hotel, né, lá dos palestrantes, aí: "Eita, vamos para o hotel". Aí eu levei a Jocilane comigo, que formou comigo, né, e disse: "Jojo, vamos me acompanhar, mulher". E ela assim, ri da minha loucura, aí eu disse assim: "Vamos me acompanhar". Aí na hora que a gente chegou, o pessoal de van, aí ele: "Tawane", porque ele erra meu nome. É de sempre, eu já até acostumei. Ele corrige demais, né? Aí ele: "Tawane vai ter o jantar dos palestrantes, minha filha vai lá sentar na mesa com a gente". Aí eu: "Eu?". Eu? Aí eu disse Tá assim, chamando eu? aí eu disse: "Eita, Jojo, eu tinha que fazer relatório", como sempre, cheio dos relatórios para entregar. Meu irmão tinha que fazer relatório, mas eu fui convidada pelo meu sogro de: "Vã, então O vamos, homem tá chamando. o homem tá chamando, vamos lá". Aí chegamos no local do evento, os alunos: "Professora, a senhora vai sentar ali", eu eu já ia sentar, gente, ela lá no meio dos alunos. Aham, eu já ia sentar lá com os alunos. E ele: "Não, essa mesa é ali". Aí ele ficava sentado com o de fã, com o pessoal e conversar, e eu toda hora professor, ele: "Tawane, tu tá com esse negócio de professor". Gente, aí eu sempre fico me questionando, né, é eu mesma que estou indo para essas coisas, mas enfim. Então são esses pontos, são essas brincadeiras que fazem com que a gente comece a enxergar que a gente está subindo. Fora isso, se eu for falar os meus pontos fortes dentro do cenário, eles são infinitos. Dentro do cenário, minha atuação, graças a Deus, ela é. Só que, como zootecnista, quando eu vou para algo que é voltado para o acadêmico, para o instituto, ou para o EMA, como eu já fui, é diferente, porque lá no Senar, além dessa atuação como zootecnista, eu também sou conhecida como presidente da Comissão de Unidades do Agro, eu sou uma pessoa que sou articuladora do sindicato, então acaba acessando muitos locais grandes, de renome, mas quem chega é a Taiane Duarte, não é a zootecnista Taiane. E quando eu vou para os eventos que são direcionados ao curso, às universidades, quem vai é a Taiane zootecnista. Então, eu, com o passar dos anos, eu comecei a ver que tinha esse diferencial. Porque lá dentro do Senai eu tenho meu nome de uma forma. Eu tenho também como zootecnista, mas eles conhecem mais a Taiane articuladora, aquela pessoa que está ali à frente de comissão, que organiza tudo. E quando vai para a acadêmica, é a zootecnista que está indo, é a profissional que vai levar um pouco de conhecimento, um pouco de vivência do campo para repassar para os alunos, né. É uma das oportunidades que o curso oferece, né? Uma das oportunidades Sim. que a gente tem depois que a gente sai daqui, porque isso expande bastante essa questão do horizonte. Eu sempre volto, Tayane, nessa tecla dessa questão das oportunidades, porque a gente precisa se encontrar em algum Sim. momento. A gente tem que entender o nosso propósito aqui, saber o que que a gente está fazendo, para que a gente serve, no que a gente é bom. Como tu falou, não dá para ser bom em tudo. A pessoa que ela quer ser boa em tudo, ela vai falhar miseravelmente em tudo aquilo que ela tentar. E muitas vezes ela vai ficar fadado a sempre buscar algo que vai lhe trazer felicidade, reconhecimento, mas não vai conseguir porque está querendo acessar todos os ambientes. E eu sempre tive isso em mente, que eu queria ser boa em algo específico, eu queria que meu nome fosse levado com uma bandeira, a Taiane, ela é boa nisso. Dentro do Senai, eu sei do que eu sou boa em mobilizar pessoas, eu sou boa em articulações, eu sou boa em levar conhecimento, como no campo. Lá dentro eu tenho essa bandeira, é isso que eu carrego. E dentro da zootecnia, eu senti essa falta. Eu sabia que eu tinha essa aptidão para trabalhar com ovinos e caprinos, que eu desenvolvia muito bem o meu papel, mas eu queria ir além.
Eu queria além da produção, eu queria algo que trouxesse também qualidade de vida para aquele produtor que trabalhava com aquele animal. E aí foi quando eu comecei a ir para esse beneficiamento. Foi quando eu vi que eu poderia estar juntando tanto a minha técnica como zootecnista, como o empreendedorismo, para fazer com que aquele produtor ele alavancasse a produção dele. Então foi nesse momento que eu comecei a ver, poxa, eu sou boa nisso, eu sou boa em mostrar para o cara que ele pode ganhar dinheiro com isso aqui, que ele tem que valorizar essa atividade, que ele não pode fazer com que essa atividade seja uma atividade secundária. E aí eu fui trabalhar esse beneficiamento, mostrando para ele, por A mais B, que se ele tem um produto de qualidade, que ele aprenda a beneficiar ele, transforma ele num produto padrão, que ele comercializa direto para o produtor rural, ele vai ter um ganho de 50% acima do que ele já ganha. Então, quando eu fui para beneficiamento dos produtos, também foi já induzida por isso, por essa vontade que eu tenho de fazer com que o produtor, o pequeno produtor, ele aumente sua renda e ele consiga sobreviver sem ter que depender de atravessadores, por exemplo. E como que está esse cenário, Tayane, hoje em dia, do pequeno produtor que ele quer produzir, né, e ele quer fazer o beneficiamento, como você bem falou? Qual é o cenário que a gente encontra hoje, se a gente for, né, pelos arredores de Caxias, da região dos Cocais, de maneira geral, como é que está o cenário hoje do pequeno produtor que quer fazer um beneficiamento da cultura? Bom, hoje em dia a gente ainda tá engatinhando. Como eu falei, fui buscar esse conhecimento, hoje eu tenho uma prática, só que a gente é muito barrado pela lei, infelizmente. A gente não tem um abatedouro oficial dentro do nosso município, que é o que faz com que esse produtor ele não consiga montar uma pequena agroindústria dentro da sua propriedade. Então, hoje, os produtores que trabalham com beneficiamento, eles estão trabalhando de maneira clandestina. E aí, infelizmente, assim, você não consegue avançar tanto, porque você não consegue comercializar seu produto nas grandes redes, você não consegue mandar seu produto para outra cidade, Fiscalização na prova. uma prova. A- por enquanto, está dando para trabalhar de forma clandestina, por quê? Porque não tem fiscalização, porque não tem o que fiscalizar, teoricamente. A partir do momento que a gente tiver aqui uma batedora oficial dentro do nosso município, que as coisas começarem de fato a andar, aí eu acredito sim que a gente tem grande potencial para ter uma agroindústria desse segmento dentro do nosso município. A gente tem um produtor que eles não têm um direcionamento, muitas vezes eles falam, mas você quer que a gente produza com qualidade, mas as pessoas não vão querer pagar por essa qualidade. E aí estão certos, porque eles não têm como vender como qualidade, porque não tem como vender certificado. Entendi. Tayane, então, só entrando mais um ponto aqui, que eu acho que é muito importante, a gente não pode sair daqui sem falar disso, que é a questão, como você falou aí, um ponto que você se encontrou também, questão do empreendedorismo, né? A gente sabe que a sua realidade, né, não foi assim, não foi um mar de rosas, não foi fácil chegar onde você está hoje. Você teve seus trancos, os trancos e barrancos para conseguir estar onde está hoje, mas assim, o jovem hoje, o zootecnista, que ele quer também seguir por esse caminho do empreendedorismo, ele quer ser um empreendedor. Ele não quer ser só o funcionário. Ele quer ir mais além, ele quer desbravar esse mundo do empreendedorismo. Que conselho que tu dá para um jovem que tem essa mentalidade de empreendedor e quer empreender nessa área da produção animal, da zootecnia, de coisas desse tipo? Gente, procurem a Gabi. Gente, brincadeira, mas é porque não poderia deixar de falar. Admiro muito a Gabi, ela vem aí se destacando bastante com os produtos dela. E foi algo que ela começou aqui dentro do campus. Então, e é a mesma forma com que eu comecei, hoje em dia, a minha produção de linguiça ela tá de lado, porque eu não tenho tempo de fazer, eu não tenho tempo de produzir. Mas é algo que eu falo que eu estou me organizando, eu vou resgatar, porque quando eu produzia com comercialização, eu tinha uma cartela de cliente enorme, o pessoal me ligava, mandava mensagem. Na hora que eu dizia, eu vou produzir. Hoje, quando eu vou matar um carneiro, que eu faço os cortes, eu não preciso nem divulgar, eu já tenho os clientes certos. Então, o que você pode fazer para empreender? Procurar um nicho de mercado
e associar com o que você gosta, gente. Sempre eu vou estar batendo na mesma tecla. Você tem que gostar. Não adianta eu dizer que eu vou fazer cortes comerciais de ovinho se eu não gosto. Se na hora que eu for olhar para aquela carne, para aquela carne, aquela carne, eu vou ficar, ai meu Deus, será que isso aqui não vai dar certo? Aí eu vou tirar minha mão de sangue. Não é só fazer, os vinhos também são assim, viu? Entendeu? Você tem que gostar. Eu, gente, quando eu tenho um tempinho de abater um carneiro, fazer os cortes, para mim é o momento mais feliz. Eu até tava, semana passada, tava com outra agenda, né, que tava, era até para ter sido semana passada, eu tava com outra agenda e eu já tava encaixando fazer um momento lá na minha casa para mim poder processar um suíno. E aí eu ia levar umas amigas, uns amigos para participar do momento, né? Porque para mim é um lazer também, isso aí se tornou um lazer. É o que eu gosto. Então, por isso que eu falo, se você quer empreender nessa área, você primeiro tem que entender o que que você gosta de fazer. Porque o empreendedorismo ele não é fácil e se você não gostar, você não anda, não adianta. Não vai para frente. Vocês acham que a Gabi tá rica também? Não, gente. Vocês acham que a Gabi não sofre? A Estela Gabi tá famosa, mas a Gabi sofre, assim como qualquer outro empreendedor, assim como eu. Eu estou citando a gente porque a gente está mais próximo a vocês. Então, tem um sofrimento por trás de todo esse processo. E ele não é fácil. E se você não gostar, você não continua. Tem que fazer porque gosta, né, Tem que Tayane? fazer o que gosta. Pois bem, Tayane, infelizmente tudo que é bom dura pouco. O nosso tempo aqui é limitado, mas eu agradeço profundamente. Foi uma honra, foi um prazer, uma satisfação muito grande te ter aqui. A gente sabe que não é fácil tu encontrar um tempinho para participar dessas coisas e a gente se sente até privilegiado de te ter aqui, né? Eu acho que essa nova fase do nosso podcast ela não poderia iniciar com uma figura melhor do que a sua. A gente agradece muito, a gente espera poder contar contigo para mais projetos como esse. A gente torce muito pelo seu sucesso, coisa que não é difícil você conseguir é ter sucesso nas coisas que você faz, isso a gente sabe, e a gente espera contar contigo, viu? Então, esteja aí pela gente, que a gente no que a gente puder, a gente vai estar aqui por ti também, Tá viu? certo, podem ter certeza, podem contar comigo sempre. Como eu falei, para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu que fico, assim, muito lisonjeada, né? Porque estou inaugurando a sede de vocês. Eu, por mim, eu ficava aqui até. Até a hora da gente ter que pegar o Maurício pra casa. Não, nem oferecer casa de do carro quebrado. Então, gente, para mim, tá sendo muito satisfatório estar aqui com vocês. Não adianta eu tentar chegar aqui com um perfil mais sério, uma mulher empoderada do agro. Não consigo ser assim. Eu acredito que talvez grande parte do que eu venho colhendo hoje é justamente por essa essência. É por esse jeito brincalhão de lidar com o público, com as pessoas, porque eu sinto que é isso que me aproxima das pessoas que passam pelas minhas turmas, pelos meus treinamentos. É isso que faz com que eu me sinta conectada com elas e faz com que elas tenham confiança no meu trabalho. Certo. Perfeito, Tayane, muito bem colocado. Quem quiser te encontrar por aí, redes sociais, como é que faz para te achar? Gente, eu não sei o endereço do meu Instagram, não. Mas Mas busquem na joga, Tayane Duarte. a gente vai colocar a eleição em algum lugar aqui na tela, É. colocar as redes sociais da Tayane. Joguem lá a Se Tayane quiser, Duarte, que se também quiser eu falei acompanhar a isso. Tayane e ver que realmente ela é palma toda a obra, ela tá aí fazendo mesmo e estamos aí. Tá É Tayane. certo. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de curtir o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe. Você que está no Spotify, nos ouvindo, porque aqui também tem Spotify. Eita, vocês são chiques, viu? Vou Se assistir quiser o qualquer episódio coisa, na não. Se tiver no caso, vou viu? ouvir. Comenta aí o que que você. Não, mentira, não comente no caso. Vai pra casa e você comenta o que você achou desse episódio. Manda pra tua avó curte, que eu sei. E é isso. A gente se vê em um próximo episódio com mais um profissional tão excelente quanto a Tayane aqui com a gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.